tudo certinho? Professor Vlad de Química do curso Essência, módulo Enem outra vez. Hoje com a nossa aula número 3. A aula número 3 ela vai falar sobre meio ambiente. Lembrando, você não pode assistir apenas a aula número 3. Por quê? Porque esse assunto meio ambiente está dividido em 2 blocos. A aula número 3, específica dos fenômenos ambientais, e a aula número 4, que nós vamos tratar também de radioatividade, tudo bem? Então também te espero depois na aula número 4. Quando nós falamos de meio ambiente, muita gente acha que sabe de muita coisa, mas na verdade é tudo muito superficial. Tá? Então, o nosso objetivo é falar com um pouco mais de calma sobre cada um dos assuntos relacionados ao meio ambiente para que você esteja realmente preparado para escolher as alternativas corretas, para dissertar corretamente nos vestibulares e provas que vier a prestar. Tá? O primeiro assunto que nós vamos tratar é a respeito da chuva ácida. Você sabe o que é chuva ácida? É muito simples. Primeiro, não entre em desespero. Falou de chuva ácida, você não vai sair andando para a rua e não vai derreter que nem algodão doce na água. Não é nada disso. Chuva ácida acontece devido às emissões de gases poluentes que as indústrias, que os automóveis e até mesmo alguns fenômenos biológicos acabam liberando para a atmosfera, e quando a água precipita, ou seja, quando chove, ela acaba arrastando parte desses gases que interagem com a água, que reagem com a água, mudando a acidez da chuva. Por isso nós chamamos de chuva ácida, tá certo? Então nós temos aí a formação de ácidos como ácido sulfúrico, ácido nítrico e outros derivados que vão, entre os efeitos, destruir monumentos, causar alterações na vegetação, acabar com parte de plantações, entre outros, mudar também as características da água que nós temos como acesso para consumo. Então, esses são os fatores negativos, existem apenas fatores negativos com relação à chuva ácida. Tá? Professor Vlad, existe solução? Existe solução. Tá? Quanto menos gases poluentes forem emitidos, menor a quantidade de incidência da chuva ácida. Tá? É fato que regiões mais industrializadas, elas têm uma tendência maior a este fenômeno do que regiões mais agrícolas ou mais de interior. Porém, a chuva, como a chuva é arrastada, essa característica também pode ser arrastada e acaba lesando também regiões no entorno das regiões mais industrializadas. Tudo bem? Outro fator que nós vamos falar com relação ao meio ambiente é o efeito estufa. Esse nós ouvimos falar muito, tá? Mas ninguém acredita que ele existe. O que acontece? O efeito estufa, do que se trata? Na verdade, vamos tirar desfazer uma lenda. O efeito estufa, ele existe desde que o mundo existe. Ele não é uma causa do homem, tá? Ele é algo necessário. Qual é a função do efeito estufa? É manter a temperatura e as condições aptas à sobrevivência do nosso planeta. O que não pode existir e o que nós causamos é uma intensificação desse efeito, porque nós estamos com a inserção desses gases poluentes, nós estamos impedindo que parte da temperatura que mantém o nosso planeta regulado e em condições de vida seja dissipada. Sendo assim, há um aumento da temperatura do planeta como um todo, causando alguns problemas, tá certo? Então, por favor, se você for responder uma questão relacionada, não vai me dizer que o efeito estufa é algo que vai destruir o planeta. O efeito estufa ele é necessário. A intensificação do efeito estufa em função desse aumento de gases poluentes é que é o problema. Tudo bem? E o efeito estufa ele leva como consequência o chamado aquecimento global. Bom, com o aumento da temperatura do planeta, esse aquecimento causa alguns problemas. O mais perceptível ou mais intenso dele é, infelizmente, o aumento do volume dos nossos mares em função do degelo das camadas polares. E isso vai causar impactos ambientais extremamente perceptíveis para a humanidade. Vocês já percebem, né? Se você fizer um estudo histórico, desde quando nós temos problemas como grandes furacões, tsunamis, todos esses fatores não regulares, esse aumento da intensidade dessas catástrofes está diretamente associado a esse tipo de fenômeno, tá certo? Aí nós temos também
em função do aumento da emissão de gases poluentes, o aumento do uso de combustíveis fósseis que liberam esses gases poluentes, o problema da destruição da camada de ozônio. É claro que isso já foi muito mais grave, hoje nós temos um retrocesso em função de medidas ambientais, mas é um problema que não pode ser descuidado, ainda existe. Como funciona essa história de destruição da camada de ozônio, professor? Bom, primeiro eu tenho que entender o que é o ozônio. O ozônio é uma variedade alotrópica do oxigênio, ou seja, é uma molécula composta por 3 átomos de oxigênio, portanto a fórmula O3, que tem como principal objetivo proteger o planeta da incidência dos raios ultravioleta que nós recebemos do Sol. Então é como se fosse um filtro. À medida que eu tenho a destruição dessa camada, eu tenho mais incidência de raios ultravioleta que vão trazer vários problemas, que vão do câncer de pele à extinção de alguns animais, infelizmente. Então o que acontece? Alguns desses gases, principalmente os organoclorados, aqueles que possuem moléculas de cloro associados a eles, faz com que as moléculas de ozônio elas sejam destruídas, elas sejam transformadas em oxigênio. Então eu vou tendo a diminuição dessa proteção. Tudo bem? Então, finalizando esta aula, a parte teórica, nós temos o problema do desmatamento. Isso é muito comum. Você que mora em cidades industrializadas, cidades muito urbanizadas, não sente muito esse problema, mas ele existe, ele nos afeta diretamente. Tá? O desmatamento exagerado para finalidade agrícola ou finalidade comercial de uso da madeira faz com que todo o ciclo, inclusive o ciclo das chuvas, acabe sendo alterado. Isso causa um problema ambiental muito grave. Então, desmatar também é um dos problemas associados a esse módulo de meio ambiente. Tudo bem? Então, vimos nessa aula o que é a chuva ácida, o efeito estufa, o que é aquecimento global, destruição da camada de ozônio e o problema do desmatamento. Então, vamos aí para a resolução de um exercício da aula 3 sobre meio ambiente. Presta atenção no enunciado. A liberação dos gases clorofluorcarbonos, chamados também de CFCs na atmosfera, pode provocar a depleição do ozônio O3 na atmosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo na camada de ozônio é ilustrado simplificadamente na figura. Observe que vocês têm uma figura mostrando o processo de quebra da molécula de ozônio, formando o gás oxigênio, e uma molécula de CFC, dos clorofluorcarbonos, fazendo parte aí desse processo. Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é decorrência da alternativa A, clivagem da molécula de ozônio pelos CFCs para produzir espécies radicalares. Produção do oxigênio molecular a partir do ozônio catalisada por átomos de cloro. Opção C, oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para produzir átomos de cloro. Alternativa D, reação direta entre os CFCs e o ozônio para produzir oxigênio molecular e monóxido de cloro. Alternativa E, reação de substituição de um dos átomos de oxigênio na molécula de ozônio para átomos de cloro. Observe que a alternativa correta, de acordo com o enunciado, de acordo com o esquema, é a alternativa B, a produção de oxigênio molecular a partir de ozônio catalisada por átomos de cloro. Porque se você notar, o átomozinho de cloro do CFC, ele entra no processo, atinge o gás ozônio O3, e ao terminar a reação nós temos oxigênio O2 e mais nada produzido. Então significa que o cloro entra e sai do processo, isso significa que ele é um catalisador. Maravilha? Belezinha? E você continua estudando. Também temos aí as questões na plataforma do Essência para você aprimorar seu conhecimento. E vê se não esquece de assistir a videoaula 4 sobre radioatividade do curso Essência. Pessoal, um abraço, até mais, fui!